Olá, já estamos ao vivo mais um dia, mais uma vez, nesta tarde, início de noite, falando do nosso bate-papo das 18 horas, sobre algum assunto que é importante para você e para a cidadania. Eu vou aqui aumentar a luminosidade, peraí. Isto! Ficou melhor, eu acho, né? E o nosso assunto hoje, eu estava dando uma olhada, analisando a importância da comunicação. Não é da comunicação propriamente dita que você está acostumado a ouvir. Eu estou falando daquela comunicação comunitária, daquela comunicação que leva o assunto direto para o cidadão, lá no sertão, no bairro, na vila, na comunidade, que leva a comunicação através das rádios comunitárias e das TVs comunitárias de todo o Brasil. Eu quero dizer a vocês que esta é a parte mais democrática da comunicação no Brasil. E também está acontecendo a implantação das TVs comunitárias através do canal Cidadania, que é também estabelecido pelo Ministério das Comunicações, né? Então eu quero dizer a vocês que hoje nós temos no Brasil mais de 1.300 rádios comunitárias. Essas rádios, elas são autorizadas a funcionar numa média de 25 watts, o que é um alcance pequeno. Para se ter uma ideia, é um alcance em torno de 3 a 4 mil metros ao redor da rádio. É mais ou menos isso. O que acontece é que algumas rádios, pela localização, pela antena, às vezes alcançam um pouquinho mais do que isso. Mas essa é a média. Ou seja, é curta, ela é limitada para o bairro. E ela tem uma frequência, que é uma frequência quase padrão para as rádios comunitárias de todo o Brasil e do Rio Grande do Norte também. Hoje funciona aqui no dial 87.9. Esse 87.7, 87.9, coisa assim. É onde funcionam as rádios comunitárias. E essas rádios comunitárias, que têm federações, associações em todo lugar, inclusive no Rio Grande do Norte, que nós temos mais de 120 rádios comunitárias aqui no nosso estado, que é o Rio Grande do Norte. O que acontece é que está tramitando dois projetos de lei no Senado e na Câmara Federal, e eu fiz questão de lembrar no dia de hoje o quanto está fazendo falta a democratização na comunicação. Nós falamos outro dia o quanto é importante as redes sociais na comunicação, e agora eu venho falar das rádios comunitárias. Mais uma vez sobre comunicação. Sim, porque comunicação é a maneira de você comunicar, de você informar, de você dar notícias e de deixar a sociedade informada sobre o que se passa no dia a dia. E nós sabemos que os canais de TV tradicionais, eles têm, não vou dizer tendência, mas não tem nem sempre a preocupação de transformar a notícia em boa informação para as pessoas. Muitas vezes já dão a notícia com uma ótica, com uma opinião sobre ela, embutida na própria notícia. O que isso, de fato, deturpa a tendência da opinião das pessoas, que é esse aspecto que foi discutido, inclusive, ano passado, em algumas discussões no Congresso Nacional, porque há, de uma maneira ou de outra, também na rádio comunitária, muito proselitismo. Muitas pessoas usam os canais comunitários em benefício de A ou B, ou de uma igreja, ou de uma comunidade própria, e não democratiza o ambiente comunitário. Isso foi discutido no Senado Federal, e com base nisso, e com base em tantas outras discussões, se coloca um debate hoje no Senado, já aprovado inclusive um projeto de lei, que amplia. Primeiro eu queria tratar do projeto de lei do senador Hélio José, que é um senador de Brasília, que inclusive eu conheço pessoalmente, uma pessoa da mais alta capacidade e comprometimento com os direitos sociais. Essa matéria que tramita no Senado Federal, que amplia de 25 para 300 watts a capacidade das rádios comunitárias. Eu quero dizer que isso é um avanço muito grande
Alessandra Luna, meu querido amigo Antônio Fabrício, um grande abraço e a todos que acompanham a gente por aqui. O senador Hélio José de Brasília está com esse projeto de lei, que inclusive já vem passado, já deve estar quase na iminência de transformar em lei para todo o Brasil, o que vai dar às rádios comunitárias uma capacidade de ampliação do seu alcance, portanto, uma ampliação da sua força de comunicação livre, democrática e social. Nós somos defensores da democratização dos meios de comunicação, e uma das maneiras de democratizar a comunicação é de que a comunicação não tenha dono, que a comunicação seja um veículo de transmissão não só de notícias, mas do interesse público, do interesse coletivo, acima dos interesses partidários, de grupos ou de seja lá quem for. E esse projeto de lei amplia de 25 para 300 watts, o que dá às rádios comunitárias uma capacidade de chegar muito mais longe. Mas o que me chama também a atenção, e eu acho que esse projeto dá esse caminho, não é? E tem um outro projeto que segue o mesmo trâmite, o que eu acho também um grande acerto, porque as rádios comunitárias, normalmente educativas, vinculadas a uma federação comunitária, um conselho comunitário, uma associação de moradores, às vezes para custear a rádio, que tem despesas, nós sabemos que tem despesas, de toda a natureza, até mesmo para R$1.300 rádios comunitárias, um pouco mais provavelmente, e vamos transformá-las numa rádio comercial. Eu até acho que é saudável, mas eu acredito que nós não podemos desnaturar o que tão bonito é, que é a rádio pura, a rádio democrática, a rádio que não depende do impulso econômico para ela funcionar. O perigo desse projeto de lei que nós vamos ver tramitando agora no Senado Federal, inclusive hoje andou na Comissão de Constituição e Justiça, é de transformar a rádio comunitária em mais um veículo com controle econômico. E aí aquele velho discurso da democratização das vias de comunicação, seja rádio, TV, ou redes sociais, que é a mais democrática, começa a ter também a influência do poder econômico. E aí é que eu vejo a maior preocupação neste exato momento político da nossa nação brasileira. A manutenção, a construção e a manutenção da democracia no Brasil. E esses veículos sociais de comunicação, que são de um grande valor, pode correr um risco de ter uma quebra da sua natureza, que é a rádio democrática, comunitária e popular. Então eu quero dizer a vocês que eu acho que esses dois projetos de leis, tanto do senador Hélio José, que ampliou a potência, que eu acho que esse é um projeto que tinha que aumentar mesmo, ou seja, a rádio comunitária disputaria sim a frequência com as rádios comerciais. Então ela não pode ser comercial, porque ela tem que ser comunitária. E ao mesmo tempo teço algumas críticas, se não tiver uma moderação no Senado Federal, de transformar a rádio comercial normal. E eu acho que aí, na minha opinião, é um equívoco, se não tiver uma regra muito clara sobre essa comercialização do espaço da rádio comunitária. Para que ela não se transforme também numa rádio comercial e perca totalmente a sua natureza social, que foi o motivo pelo qual elas foram criadas. Então eu defendo as rádios comunitárias, eu acho que ela tem que ampliar a comunicação para que a democratização da informação
chegue muito mais longe, de maneira pura e sadia. Que a gente não tenha atrás delas os interesses econômicos dirigindo qual é o conteúdo que ela deve ou não veicular. A liberdade está na independência. Se não tem independência econômica, não tem liberdade. Vamos compreender que esta é mais ou menos uma lógica do capital. Portanto, nós temos que ter um certo cuidado nisso. Eu quero dizer a vocês que eu não tenho nenhuma dúvida que é saudável. Eu, inclusive, defendo de maneira muito firme que esta democratização que acontece nas rádios comunitárias devem ser do mesmo tamanho para as TVs sociais, para as TVs comunitárias. Que nós não estamos acompanhando essa democratização. Nós temos a TV Câmara, a TV Senado, temos aqui a TV Câmara de Natal, a TV Assembleia, mas nós não temos uma televisão do povo, socialmente falando, das entidades sociais, que façam programação aberta, de interesse coletivo, feito pelo coletivo, sem o controle político ou econômico de quem quer que seja. Esta TV está faltando chegar nos rincões de todo o Brasil. Aí nós temos a democratização da comunicação. Eu quero dizer a vocês que essa democratização passa pelas rádios comunitárias, passa pela TV comunitária e já está nas redes sociais em todo o Brasil. Quando assistimos ontem, praticamente 90% e 95% dos lares brasileiros ou dos brasileiros possuem comunicação pelas redes sociais, seja ela fixa no laptop, ou seja ela móvel no seu celular. Portanto, essa comunicação tem sido até mais democrática, porque você assiste o que você quer, você fala o que você quer e ouve também o que você quer. Se você não quiser ouvir, você não ouve. Ou seja, é democrática literalmente, não é? Então eu quero dizer a vocês que a nossa preocupação de hoje, assim como o meio ambiente foi ontem, hoje é a comunicação. Eu quero crer que nós temos que propor no Legislativo brasileiro medidas desta natureza e que mantenham a natureza da criação das rádios e TVs comunitárias. Que esta maneira de comunicação seja mais livre, democrática e sem influência de outra natureza, de outra ordem. E que também nas praças pelo Brasil afora, sobretudo nos interiores do Rio Grande do Norte e de outros estados, onde nem sempre a internet é acessível em todos os lares, que se crie projeto de lei que obrigue a municipalidade, o Estado, seja nas escolas públicas, sejam nos ambientes públicos como centros de saúde, ambulatórios, ponto de ônibus, que lá tenha uma antena de internet e que as redes sociais também sejam acessíveis livremente para todos os brasileiros. Aí nós temos uma verdadeira democracia da comunicação. Não há democracia da comunicação enquanto ela for ditada ou dirigida apenas por quem tem interesse de A ou de B. E a sociedade acaba sendo passivamente induzida ou conduzida para pensar assim ou assado. Esta é a análise que eu faço hoje, de maneira muito simples, mas muito objetiva, para que todos possam compreender. Nós defenderemos sempre projetos que democratizem este acesso, seja pela via da internet pública, obrigatória nos ambientes públicos, e também as rádios e TVs comunitárias abertas para todos os municípios brasileiros, especialmente todos os municípios do Rio Grande do Norte. E onde não tiver, que alguém possa fazer, mesmo pela iniciativa privada, mas que assegure o acesso às entidades sociais e comunitárias a ter espaços nesses canais de televisão propalados pelo Brasil afora e no meu estado, que é o Rio Grande do Norte. Esse é o recado de hoje. Fico feliz em estar tendo a companhia de todos vocês. Eu fico por aqui. Nosso papo foi rápido e singelo,
porque também o objetivo era esse. Apenas trazer essa pauta para que possamos nos debruçar de que isso é direito social, que isso é direito da democracia brasileira, é o direito da cidadania brasileira, direito à comunicação livre e democrática. É esse o papel que nós queremos defender sempre e vamos lutar para que essa democracia das comunicações seja cada vez maior em todos os lugares e para todas as pessoas. Um grande abraço a vocês todos que estão acompanhando, Júnior Fragoso, Eliana dos Santos, Aredes, Fernando, tanta gente aqui, Maria José, Alexandre Marques, vamos lá, Gediel Lucas, olá, tudo bem? Meu querido amigo Fabrício, Alessandra Luna, doutora Alessandra, um grande abraço também, Rui Vicente, nosso querido amigo de Portugal, Luiz Cláudio Melo, um grande abraço, Luiz Cláudio, meu querido colega advogado de Natal, Anne Botelho, nobre colega advogada de Porto Velho, Rondônia, um grande abraço para você, André Araújo também, um grande abraço, sempre bom ter todos vocês por aqui, não é? Olha bem, tanta gente aqui, vamos lá, Rita Nascimento, sempre fiel aqui acompanhando, afinal de contas, obrigado a todos vocês por estarem acompanhando aqui. É uma alegria, estou folheando aqui para que possa ver outras pessoas. Aredes Batista também, um grande abraço. A Carla, minha querida Carla, olha aí você, estou vendo você daqui. Então tá, fico por aqui hoje. Amanhã teremos mais um assunto de importância para a democracia e de importância para a cidadania brasileira. Uma conversa simples, uma linguagem simples, para que todos possam compreender, raciocinar e opinar também nas redes sociais sobre esses nossos encaminhamentos de hoje. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.